Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nós que devemos fazer, é a pergunta que aparece, irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje. Pergunta que é como que respondida pela primeira leitura e também pela segunda leitura. São Paulo, na segunda leitura, nos dá a resposta: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. E a primeira leitura complementa dando a razão desta alegria. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Irmãos e irmãs, de modo semelhante ao domingo passado, quando o anjo, na celebração da Imaculada Conceição, convidava aquela jovem de Nazaré a viver a alegria e dava a razão: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Este domingo, domingo da alegria, somos também convidados a vivermos a alegria no Senhor. A alegria que vem do Senhor, como nos diz São Paulo, nesta segunda leitura da Santa Missa: alegrai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria vem de Deus, a nossa alegria está em Deus, a nossa alegria é o próprio Deus. Deus que se encarna, Deus que se torna Emanuel na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Deus que vem ficar, permanecer no meio de nós, como nos diz a leitura: o Senhor teu Deus está no meio de ti. E aí, irmãos e irmãs, esta é a grande razão da nossa alegria, o nosso motivo maior de nos alegrarmos. Alegrarmos, irmãos e irmãs, mesmo em meio a tantas situações difíceis, mesmo em meio a tantas circunstâncias adversas que passamos pessoalmente, em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar, mas também que passamos como povo e como humanidade. Quantas guerras ainda hoje acontecendo no meio da humanidade. Ainda não foi compreendida a mensagem de paz trazida pelo menino Jesus. Ainda não foi compreendido o desejo e o mandamento do amor, como Jesus nos ensinou no Evangelho. E daí surgem tantas guerras, e daí surge tanta fome, e daí surge tanta violência. Porque os homens e as mulheres, à semelhança daquele povo, naquela noite em que nasceu o menino Jesus, os homens e as mulheres não têm espaço no coração para acolher a Deus. Não tem espaço no coração para acolher a mensagem do Evangelho. Irmãos e irmãs, aqueles e aquelas que acolhem a mensagem do Evangelho, que acolhem Jesus Cristo, sabem viver na alegria que vem do Senhor, sabem alegrar-se no Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas provações mais dolorosas. Irmãos e irmãs, esta não é uma alegria apenas exterior, é uma alegria que vem do interior, que brota desta certeza: o Senhor está no meio de ti. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos mantém de pé, mesmo diante das situações diversas, das situações difíceis da vida. Por isso a alegria está no coração daquele que conhece a Deus, daquele que ama a Deus, porque ele e ela vivem nesta certeza: o Senhor está comigo, o Senhor caminha comigo, o Senhor não me abandona jamais, aconteça
o que acontecer. Venha o que vier, Deus nunca nos abandona. É verdade, irmãos e irmãs, que em alguns momentos, circunstâncias da vida, a gente pode até experimentar o abandono de Deus, experimentar que Deus nos deixou, mas esta não é a verdade. Trata-se apenas de um sentimento passageiro que não deve prevalecer sobre a certeza de nossa fé. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Deus sabe, irmãos e irmãs, Deus sabe esperar este momento em que nos sentimos abandonados, esperar este momento em que nos sentimos sozinhos, para que depois, na fé, a gente seja capaz de reconhecer: o Senhor esteve comigo, o Senhor esteve ao meu lado, o Senhor me fortaleceu, o Senhor me sustentou, o Senhor me deu forças. Alegrai-vos sempre no Senhor, diz e pede São Paulo, e inclusive ele chega a dizer: eu repito, alegrai-vos. E assim, irmãos e irmãs, que a nossa alegria seja também por todos conhecida, a alegria de quem sabe que tem um Deus que é o Emanuel, um Deus que se encarnou para nos salvar, um Deus que nunca nos abandona em nenhum momento de nossa vida. E por isso, então, a primeira leitura também vai dizer: não temais, Sião, não te deixes levar pelo desânimo, não te deixes levar pelo desânimo, não te deixes levar pela tristeza, não te deixes levar pelo abatimento. Sabemos, irmãos e irmãs, que como seres humanos que somos, temperamentais também que somos, temos os nossos momentos de alegria, momentos de euforia, momentos de tristeza, momentos de solidão, momentos em que sentimos a fragilidade do nosso corpo através de uma doença, através de uma enfermidade. Em todos estes momentos devemos ter paciência, mas acima de tudo, na nossa fé, sermos sustentados nesses momentos difíceis, nesses momentos de provação. É a certeza que nos dá a nossa fé. Deus não nos abandona, e inclusive Ele chega a experimentar a alegria quando a gente vive também com esta certeza, quando a gente vive também baseado nesta verdade de nossa fé, de que o Senhor não nos abandona. Deus se alegra, inclusive a primeira leitura vai dizer: Ele exultará de alegria por ti, movido por amor. O Senhor também exulta de alegria quando cada um de nós vive a partir desta certeza: Deus está comigo, Deus não me abandonou, Deus não me deixou sozinho. É o próprio Senhor que, por meio do profeta Sofonias, vai dizer: Ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. Deus exulta e Deus se alegra quando nós somos capazes de viver de acordo com esta verdade. Ele não nos abandona, Ele está conosco, Ele é o Emanuel, é aquele que caminha conosco, é aquele que está em nosso meio, é aquele que vê tudo aquilo que a gente passa, que a gente experimenta nesta vida, vida que muitas vezes se torna um vale de lágrimas por tantas decepções, por tantas tristezas que experimentamos também na nossa vida. É preciso ter fé, e esta fé deve nos sustentar. O Senhor está conosco. Irmãos e irmãs, viver a alegria que nos vem do Senhor é a resposta que encontramos para esta pergunta que traz o Evangelho de hoje. E nós, o que devemos fazer?
Devemos alegrar-nos no Senhor, buscar nele o motivo e a razão da nossa alegria. Irmãos e irmãs, até mesmo diante do momento mais difícil que certamente cada um passa e atravessa, como é a perda de alguém querido, como hoje vivenciamos e celebramos o 7º dia de seu Zusa, esposo de Dona Graça, pai aqui de nossa irmã Magna. Neste momento também de perda de alguém, da presença física daquela pessoa, saber que ganhou alguém no céu, saber que ganhou alguém que intercede, saber que agora tal pessoa foi entregue de novo para Deus como um verdadeiro presente, agradecendo ao Senhor por aquele presente que foi aquele pai, aquele esposo, aquele vizinho, aquele amigo, aquele conhecido. Irmãos e irmãs, no momento mais difícil, também na hora da morte, é preciso buscar no Senhor o motivo para nos alegrar. Saber que o Senhor tem a palavra final, e a palavra final não é a morte, a palavra final é a vida, é a vitória e é a ressurreição. Irmãos e irmãs, viver na fé é saber que teremos, cada um de nós, que passar por este momento, é saber que a vida tem um começo, mas que a vida também neste mundo tem um fim, mas que a nossa alma continua para o encontro com o Pai. É saber que um dia, na casa do Pai, todos nós nos encontraremos, aqueles e aquelas a quem amamos, aqueles e aquelas que procuraram viver na presença do Senhor, aqueles e aquelas que durante a vida neste mundo deram o seu sim a Deus. Assim, irmãos e irmãs, que nós possamos, em toda e qualquer circunstância, buscar no Senhor a nossa força e a nossa alegria. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor da vitória, Ele é aquele que está sempre ao lado de todos os seus filhos e filhas. Rezemos, irmãos e irmãs, pedindo ao Senhor por todos e cada um de nós, para que vivamos sempre de acordo com esta verdade. O Senhor nunca nos abandona e nele temos a nossa alegria garantida, temos a nossa vitória como certa. Alegrai-vos sempre no Senhor, ainda que experimentemos momentos dolorosos, difíceis e tristes nesta vida, pois todos nós, cedo ou tarde, passaremos por momentos dolorosos, por perda de alguém querido, mas nestes momentos sejamos também pessoas de fé, acreditando no Senhor, acreditando na vida eterna, acreditando na ressurreição, acreditando que o Senhor permanece ao nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta palavra da primeira leitura e também da segunda leitura, que nos convidam a viver com a certeza da fé de que o Senhor está conosco. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos.